Irmãos, nós passaremos para compor a diretoria examinatória deste concílio. Então, é praxe que o concílio ter o presidente e o presidente ser o próprio pastor, né? Que pede concílio, da igreja que pede concílio. Então, eu quero convidar o pastor Tércio para compor a mesa, né, como presidente. E também quero passar e chamar, indicar, alguém tem que sugerir o nome para secretariar este trabalho. Temos sugestão para o secretário? Pastor Ibrascuba, eu esqueci o nome. Reginaldo. Reginaldo. Pastor Reginaldo, aceita? Aceita. Então, o pastor pode vir, por favor, para secretariar os trabalhos. Para conversão e chamado, nós temos um nome sugerido, sugestão? Joel de Lima. Pastor Joel de Lima, aceita? Então, pastor Joel de Lima já está postos para conversão e chamado. Precisamos de um nome para examinar em teologia. Há alguma sugestão de teologia? Pastor Cleverson Pereira do Vale. Pastor Cleverson Pereira do Vale aceita o convite de participar dessa área? É o pastor em teologia geral, né? Então, para a parte de eclesiologia, nós temos um nome sugerido, sugestão de nome? Eclesiologia. Pastor Humberto. Pastor Humberto, aceita? Ok, pastor Humberto. Para a área de ética, sugestão de nome para a ética? Pastor Janos. Pastor Janos aceita? Ética? Então, pastor Janos, ética. Realidade denominacional. Pastor Clodoaldo aceita? Ok, então, temos então um concílio formado com esses pastores presentes. Nós teremos uma palavra em nome do conselho, da comissão de trabalho, né, de acompanhamento do trabalho. Quero pedir para o pastor Adilson poder vir à frente e dar o seu relatório. Boa tarde a todos, graça e paz aos queridos irmãos, pastores, familiares, seminaristas, a mesa, essa ordem, esse concílio. Bom, o trabalho do irmão Wilson ficou incluído para nós, eu, o pastor Roberto, o pastor Hildo, examinarmos. Foi feito e nós sugerimos que o irmão querido Wilson participe sem nenhuma objeção a esse concílio. Ok, então está aprovado. Está aprovado. Obrigado. Nessa parte está. O pastor Janos pede a palavra. Vamos para o concílio do trabalho. Embora já foi enviado, mas pode reenviar se alguém tiver do trabalho dele. Queremos ter informações da área documental, né? Então, para o secretário da subseção da Câmara, que também está sendo secretário do trabalho, dessas informações sobre a parte documental do candidato. Graças a Deus. Então, em análise a toda a documentação enviada para nós,
só os pastores estivessem nas cadeiras da frente, por favor. Só os pastores nas primeiras cadeiras permitidas. Este concílio, proponho que seja um concílio de toda a igreja possa participar no sentido de, como ouvinte, então, a igreja e seminaristas que estão presentes serão apenas ouvintes, não poderão se manifestar em momento nenhum no concílio, apenas para ouvir. Os pastores presentes concordam com esta direção? Digam sim. Sim. Ok. Sendo assim, sem mais delongas, nós vamos passar a palavra para o nosso presidente do conselho. Amada família, graças e misericórdia e paz a todos. Amém. Um presente para nós, estamos reunidos aqui, dia 31 de maio de 2025, segundo a vontade de Deus, com o propósito de fazermos o concílio examinatório do nosso amado amigo irmão Wilson Rosa Correia. Aqui eu peço uma vontade que a gente pega. E também sua esposa amada Gilda, e sua família, sua filha Gisele, seu genro Helder, seus netinhos Bernardo e Gigi, Giovanni. Louvado seja Deus. Glórias a Deus por suas vidas. Fazem uma vontade essa semana. Gostaria de conhecer as igrejas aqui representadas. Eu vou começar com a missão. Os membros da missão, fiquem de pé. Muito obrigado por vocês vieram nos abençoar. Glórias a Deus por suas vidas. Peço agora os membros de outras igrejas que fiquem de pé e se apresentem, por favor, dizendo de onde vem o nome de sua igreja, por favor. Primeira Igreja Batista de Itaguaí, Rio de Janeiro. Glórias a Deus. Irmão Wilson, por favor, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Por favor. Eu sou o pastor Leonardo, primeira igreja batista de Itaguaí, sou sobrinho, candidato e Glórias a Jesus. prazer estar aqui com vocês. É um presente para nós receber, pastor. Amém. Obrigado. Com vontade. Sou irmão Mateus, sou seminarista da Igreja Batista de Braçudas. Glória a Deus. Leandro Oliveira, sou da Igreja Batista de Braçudas também. Sejam bem-vindos. Glórias a Deus. Boa tarde, sou o Gilmar. Seminarista da Igreja Batista Memorial de Braçudas. Glórias a Deus. Roberto, da Igreja Batista de Guarani. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Nasci na Igreja Batista do Conselho de Volta Glórias a Deus. Norte do Rio, Igreja Batista do Conselho. Louvado seja o Senhor. Eu me chamo José Brandão Neto, sou professor de escola bíblica, seminarista agora também, né, gente? E sou da igreja das Cubas, do Batismo. Glórias a Deus. Louvado seja o Senhor. Sempre Peixoto, sou da primeira Igreja Batista de Pinheiros, São Paulo. Louvado seja Deus. É um grande amigo nosso, um grande amigo da minha família. Louvado seja Deus. Esteve no nosso casamento e acompanha nosso ministério. É uma alegria ter o nosso grupo. Peço a bondade de todos, João. Só um esclarecimento. Jessé, minha esposa Márcia e minha filha Luciana somos da primeira Igreja Batista de Itaguaí. Mas meu genro, Nadália Condade, ele é da Igreja
primeiro presbiteriano de Itaguaí. Uma alegria Deus conosco, seja bem-vindos em nome de Jesus. É o Arthur, nosso neto, filho do meu filho, pastor Leonardo, e você conhece o sobrinho por isso que vai ser examinado. Bendito Deus. Peço a bondade de todos os pastores ficarem em pé, por favor. Deus seja louvado por suas vidas e ministérios. Muito obrigado, pastores. Vamos ter mais um momento de oração. Pastor Tony, com bondade, assuma esse microfone. Olha a Deus mais uma vez, colocando o dedo do nosso amado examinando. Está ligado, gente. E olhe meu irmão Wilson e pelos examinadores também. Por favor. Oremos. Bom Deus, agradecemos ao Senhor a oportunidade desse dia de estar na tua casa. É um prazer, ó Deus, dizer que somos servos do teu nome. Nesta manhã, nessa tarde, nesse dia, o Senhor possa estar conosco na comissão deste concílio promotório. Que o nosso irmão Wilson, ó Deus, já chamado para o ministério, ele possa ter suas convicções, sua fé, acertada no Senhor. E nós, ó Deus, que estamos aqui, como examinadores ou participantes deste concílio, possamos, ó Deus, ter ciência que é o Senhor o dono da obra, o dono da causa, da missão para cada um de nós. Que possamos ter um consenso dentro da palavra, Deus do Senhor, e administrarmos tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas vidas. Que este possível seja para a honra e glória do teu santo nome e em nome de Jesus. Amém. Convido o irmão Wilson Rosa Cordeiro, que vem à frente, o candidato a esse concílio. Por favor, conforme o pedido dele, ele prefere ficar de pé. Tem uma cadeirinha do seu lado, se necessário. A pedido dele, vai ficar de pé. Eu quero compartilhar com vocês, nós temos uma prancheta, uma lista para os pastores assinarem. Eu peço a bondade que todos assinem. Eu quero fazer uma consulta a esse concílio
ativo na engenharia, mas a igreja sempre foi parte da nossa vida. Então eu me lembro do pai sempre, como a minha mãe falou, como vice-presidente, como diaconato, como aconselhamento pastoral, cuidando de famílias, não há perfeição, mas há um homem único. Então a gente se alegra. Hoje é um dia especial, mas assim, é um dia inédito, mas nós sempre esperamos esse momento. Quando meu irmão foi chamado, a gente sabia que meu pai antes já tinha entrado no seminário e por demandas profissionais ele não continuou. Foi um período que eu estava cursando medicina, meu irmão cursando engenharia e minha mãe voltou para a faculdade. Então foi um tempo que havia uma necessidade financeira de um sustento da casa e ele abriu mão disso e Deus tem sido assim carinhoso, tem sido bondoso com ele. Nesse tempo, hoje eu pude fazer um texto e eu falei que com 75 anos a maioria dos homens na idade deles estão pendurando as chuteiras, E quando eu vejo meu pai assim, eu me lembro de alegre. Tal qual era a minha força lá atrás, é hoje. Então a gente se alegra, a gente está grata a Deus. Eu sou grata porque eu vi a fé dos meus avós. Eu tenho tios, tenho primos aqui, um vô e vó persistente na palavra, que eu também vi um vô ser chamado, mas pelo compromisso com família não foi. Eu vi meu pai, vejo meu tio, hoje eu tenho uma alegria de ter meu irmão, meu primo, E a nossa oração é que meu filho, meu primo, que o legado da palavra de Deus, quer seja um ministério específico ou não, possa ser persistente na nossa casa. Amém. Louvado seja Deus por obrigado por esse testemunho inspirante. Eu pedi a vontade de vocês que acolhessem e ouvi-los, porque hoje pela manhã, enquanto ela estava de viagem, ela mandou um testemunho do Espírito. Eu falei, eu preciso compartilhar essa bênção com os pastores. Então, obrigado por vocês aquecerem o testemunho da hoje. Com vontade de assumir uma vez a posição, eu quero então convidar para iniciarmos o exame, fazendo análise de conversão e chamado para o ministério, pastor Joel. Com vontade, o senhor assuma esse. O senhor pode posicionar a mesa onde preferir, onde o sol não tiver na o sol vai mudando de posição, Fica à vontade aí, pastorzão, que Deus te use para abençoar. Maurício, que Deus te use para nos abençoar também com seus testemunhos. Boa tarde a todos. Boa tarde. Fico feliz porque a gente conversando com isso, achava que a peço isso e vai conseguir. Conversou um pouco, uma das coisas foi em relação com isso, a presidência e o chamado dele, que nunca é tarde. Então, exemplo, para nós é uma alegria. O irmão postergou um pouco por conta de demanda, mas o irmão respondeu esse chamado. Deu certo para a glória do Senhor. Hoje, o primeiro peço que o texto é da Gisele, que eu disse, eu tinha achado, eu achei que fosse achando a nova, mas foi a Gisele que escreveu aquele texto dela. Testemunho maravilhoso. E também ouvindo agora o testemunho de irmãos, da sua esposa, da sua filha. Então, eu queria que o irmão fizesse uma rápida apresentação pessoal, porque a sua família, você tem esposa e a filha já falou, tem uma família, é uma família verdadeira, uma família pastoral, mas que continua as pastores aí, a filha tem razão. A filha tem razão, tem razão. Uma rápida apresentação do irmão, um pouquinho sobre o irmão, um pouquinho sobre a sua família. Bom? Ok, já resolveu. Obrigado. Eu acho que isso cabe falar um pouco sobre ele. Antes do senhor falar desse, eu gostaria de falar para vocês sobre a minha percepção em relação ao Deus. Quando eu conheci, eu percebi que Deus havia encorajado esse homem
aproximação muito grande do pastor Joel e amado plenário entre nós. Em situações que Deus proveu, isso se estendeu até que passamos algumas horas juntos, de 22 às 3 da manhã, orando, nos alegrando e chorando com Deus do Senhor, quando então ele tomou a decisão de assumir o seu ministério pastoral. Eu anotei aqui que eu queria falar sobre isso, e quando o Senhor fez essa pergunta, eu lembrei. Por isso, então, quando Deus o trouxe para congregar conosco em Salesópolis, essa igreja do Bom Júlio, percebendo o seu chamado, nós então decidimos, segundo a direção do Espírito Santo de Deus, sobre a vida do irmão Wilson e a nossa também, solicitar o seu conselho examinatório, que hoje se inicia. Então, dito isso, obrigado pela bênção. Volto então a palavra do Senhor. Irmão Wilson, por favor, responda o exame. Boa tarde, pastor Joel, uma saudação aos irmãos presentes, todos os pastores, agradecer muito, porque a presença de vocês me conforta, a presença de me anima, e eu sei que para estar em presença aqui hoje,
irmãos, tudo mais, meu pai da cidade luterana, e família muito católica, uma tia bem pesada, pastor também, mas não tive minha avó materna, ali, convidou, levou os dois, e eles foram, e na minha cidade o pai converteu, e minha mãe. E o pastor pediu para mim que tivesse aceito e levantasse uma das mãos. Ele não quis, se derrubou, quando o pastor Elias Costa que foi para o ponto de ônibus, o pessoal não pode ter que falar para ele. Foi rápido e olhou a certeza de Jesus, levou no ônibus. E daí foi uma história para o batizado em Paraíba, estava para batizar naquela época, para concluir. E eu comecei a ser criado dessa forma. Meu irmão é pastor. Eu tenho uma irmã, a Nete, que é do meio, e nós três fomos criados no caminho do Senhor, desde cedo. Naquela época, hoje é XPF, na minha época era EPP, Escola Popular Marxista, a gente não pedia nenhuma dessas, tinha os cultos de criança, e em casa eu lembro muito, eu gostava de duas coisas, eu como criança. Eu sempre gostei, meu sonho era ser motorista caminhão. Então, sempre gostava de brincar de motorista, uma vassoura, uma rodinha, ficava com isso. Mas a outra coisa é ser pastor. Então, juntava as crianças, e uma hora era pegando, outra hora era fazendo a Bíblia, aquela coisa toda. E fui crescendo muito, o que me tocava muito eram as histórias bíblicas, na escola dominical. Então, as histórias dos servos de Deus, aquilo me marcava muito. E isso foi aos 10 anos de idade, de 1960, eu era membro da igreja Pastor, pastor era uma charete, era pastor da igreja, e numa mensagem à noite, um texto de Marcos 6, Jesus caminhando sobre o mar, e no final da mensagem, no livro 328, quando o cristão ao mestre nasce e revolta, ali eu me pude terminar a vida de Jesus. Com 11 anos fui batizado, porque foi um ano de clássico preparando, né? Tinha outros também junto comigo, e em 61, então, 11 anos fui batizado. E o texto que mais me marca e que me fundamentou é o texto de Deuteronômio capítulo 6, o versículo 4 em diante, que é o Shema, porque ele, na minha casa, ele não foi teoria, na minha casa ele foi prática. Eu tenho certeza que se os pais tivessem hoje aqui, estariam muito felizes. E eu queria ler esse texto rapidamente. Essas palavras que eu ordeno estarão no meu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e no teu caminho, e dela perdoarás. Também atarás como Senhor na tua mão, e te serão frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. E aí mais à frente diz assim: quando teu filho no futuro te perguntar, dizendo o que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus nos ordenou, o que significa? E finaliza assim: o Senhor nos ordenou cumpríssemos todos esses estatutos temeços ao Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Será por uma justiça, como tivemos cuidado de cumprir todos esses mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Isso me marcou muito ao longo da minha vida. Eu peguei no coração de Jesus como Salvador e Senhor da minha vida. Esse é o que eu posso falar da minha coração. A sua chamada, vamos poder contar para a gente? Continuando a minha vida eclesiástica, sempre atuando na igreja, sempre fui inspirado pelos irmãos que voluntariamente se inspiravam e abraçaram junto com o pastor, tocavam uma obra. Então, com isso me gostava dos professores de
diácono, professor de bebê, eu e minha esposa durante muitos anos no trabalho de casais, família, e quando ela falou que aconselhamento, nem era aconselhamento pastoral, era aconselhamento junto com o pastor para os casais que estavam passando por dificuldade. Isso aí, e na vida secular paterna, eu me formei em Monte das Cruzes, eu morei aqui durante 5 anos em Monte das Cruzes, sou da turma da UENS 68 a 73, eu sou formado em 73, com engenharia mecânica, e depois retornei para a Volta Redonda, né? Mas nesse período de Monte das Cruzes, eu ficava alguns fins de semana no direito, até recurso, ficava em Monte das Cruzes. Era membro da Igreja Pascal de Volta Redonda, mas frequentava no fim de semana, ficava aqui, a primeira Igreja Pascal de das Cruzes, no tempo do pastor Antônio Egídio, ministério que posteriormente passou a ser o governo na nossa igreja, o período que eu estive ali. E nesse período, isso me emociona também, tinha um adolescente jovem nessa igreja, trabalhava muito, tocava o órgão de pedal, do óleo, da Vila Natal, toda a família muito dedicada, e hoje um renomado pastor da região, pastor Jair Braz, amigo desde a época, a família dele, todo mundo da igreja, primeira de Mogi. Nesse período a gente esteve lá e conforto, depois de Volta Redonda, do qual nós temos 2 pertencentes à diretoria, a última diretoria do conforto, que é o Inácio Jorge, né? Volta Redonda também dando esse apoio. Então, nesse período que eu volto para Volta Redonda e trabalhando, viajando muito, e Deus me tocando sempre, cada missionário que ia à igreja, me tocava, e o passado tempo, quando foi em 1998, para 99, aí entrei no Seminário Batista do Sul, Rio de Janeiro, Campos, Volta Redonda, e comecei a fazer. Hoje tem 2 pastores na região que foram
eu não respondi esse recado dele para mim. E veio agora, eu não sei quanto tempo tem, mas eu quero dedicar full time esse meu tempo para a obra de Deus. E sempre me tocou muito. Paulo escreveu em 4, capítulo 2, versículo 15, procura apresentar a Deus aprovado como por ele. Eu não tenho que se envergonhar, mas maneja bem a palavra da verdade. Hoje talvez já há uma oportunidade, já com menos flexibilidade dos dedos, também fazer embanhar de pata, aquela coisa toda, né? Achar, talvez não maneje bem fisicamente, pela graça de Deus, manejar bem no coração. E para terminar essa parte, uma das coisas é que eu sinto que Deus me chamou para o Ministério de Plantação de Deus. É começar. Tanto é que hoje a gente está trabalhando com o pastor, aprendendo mais sobre essa missão, aqui em Saresópolis, e já tem um grupo na nossa casa, em Volta Redonda, da primeira igreja batista de Saresópolis, já funcionando lá, e pela graça de Deus, lá já estão chegando pessoas não crentes, e o nosso intuito também é ver se a gente abarca a área universitária de Volta Redonda da igreja também. Então, não só isso, eu acredito que o Senhor está me chamando realmente para isso, e minha esposa é uma missionária junto comigo. Isso aí tem me dado uma força muito grande. E meu pai sempre falava o seguinte: meu filho, você pode ser tudo na vida, tudo, mas você sempre glorificou o Senhor. E ele gostava de um Salmo 24, quando diz assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, eis que vai entrar. Quem vai entrar? É o Rei. Isso aí sempre fortaleceu o meu chamado também. Isaías 41, 43 também, eu tive uma experiência uma vez que essa vida Deus me balançou no chamado. Minha filha pega uma meningite meningocócica, ficou desenganada, 30 dias no coma. Se saísse, seria com sequelas. A igreja nos confortou, abraçado o hospital, e a gente em oração, pedindo a Deus, a gente sabe que a vontade é dele, mas a gente não. E naquele momento, uma coisa que me falou foi o seguinte: você precisa se dedicar mais e mais ainda na obra do Senhor. E o sol vai vir para o caminho. Se você passar pelas águas, se você passar pelo fogo, as águas não te submeterão, o fogo não te queimará. Ó Jacozinho, eu sou o Senhor teu Deus, tá? Confia, tá? Eu te remi, eu te criei, eu te remi. Então, aquilo me tocou, eu falei: assim que eu senti maior condição, eu vou tocar a partir para o ministério. E aí veio o pastor Pérez como instrumento de Deus, que toca na minha vida. E é uma coisa estranha que está acontecendo comigo. Eu, de volta redonda, volto à origem aqui, muito gordinho, e aí vem para a igreja, e chega na igreja de outro irmão, na igreja de Monroque, idoso igual eu, foi meu aluno na época de universidade em Monte das Cruzes da Val, no cursinho também. Ele é membro hoje aqui e a gente se encontrou aqui. Eu falei: Deus, o senhor está me arrumando as coisas. É isso, pastor José. Pastor Mestre, depois desse testemunho da minha esposa e da filha, eu sabe o filho? Ninguém chamou as conversas na Gostaria de compartilhar com consigo e gostaria de fazer uma pergunta sobre conversão chamada para examinar o uso. No momento do pastor Joel, louvado seja Deus. Podemos continuar? Se eu precisando sair, o senhor fala. Precisamos se assentar, o senhor fica
ser um cidadão melhor, porque ele fala sobre a correção, fala sobre a educação e fala sobre a justiça. Mas o principal é o Evangelho, é a apresentação de Jesus Cristo, que vem de Gênesis, o primeiro livro, até Apocalipse. Essa palavra projeta Jesus no nosso olho. Ela é uma biblioteca. Biblioteca, eu sou da segunda carta de Pedro, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 16. Para mim, esse é um texto que chama atenção sobre a superioridade da palavra de Deus. E ele diz: porque não nos temos a conhecer o poder e a vida do nosso Jesus Cristo, segundo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus, Pai, honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviado o seguinte glória. Esse é o chamado de deslumbrado. Aí continua aqui, e aí eu encontro assim: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem entender como uma bandeira, um lugar ventoso, até fugir, vareis pela alma em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular ilustração, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então a Bíblia também é isso. A biblioteca, os 66 livros. Posso perguntar? Continuar? Quantos anos de batismo com o mesmo de batismo? Desde os outros de 11 anos, eu 75. 64. Hoje estou tão nervoso. 64. 64. Eu tenho 54 anos de vida, meus irmãos. Ele tem 10 anos a mais de batista. Só como batista. Estou satisfeito também do ideologia. Passa para o presidente, tem alguma pergunta? Consulta esse plenário. Dessa vez eu faço a sugestão de que o examinador de teologia geral faça o exame completo. Depois, então, faça uma palavra aos amados, aí vamos desejar e perguntar. Estão de acordo com a proposta? Apoiado? Amado examinador, o senhor tem a palavra para ir até o final. Ok. Teologia geral. Obrigado. Teologia. O que o irmão Wilson pode falar sobre teologia? Pastor, teologia ela envolve o estudo de Deus, tá? E a gente, é claro, vai estar falando aqui muito sobre a teologia bíblica, porque a teologia ela também tem outras áreas, como a teologia prática, tem a teologia contemporânea, tem a apologética, tem outras áreas da teologia. Mas a gente vai se basear, praticamente me basear muito na teologia bíblica. E dentro da teologia, a gente quer ter uma teologia que também a gente é o estudo do ser do nosso Deus, né? O âmbito desse Deus. Um Deus que a gente não define, porque a gente é finito, nós somos existentes, pré-existentes, então nós não temos como definir. Mas a gente conhece ele muito bem, porque ele é cognoscente, ele se dá a conhecer, ele se revela para nós. Então, a teologia, o estudo desse nosso Deus, é tão bonito que a gente começa a entender. Eu tenho minhas definições, tem uma definição que é mais técnica, que é antes, né? Deus é o espírito pessoal, né? Perfeitamente bom, e no seu santo amor, ele cria, ele mantém e dirige o mundo, dirige mesmo esse momento que ele está dirigindo aqui. Então eu acredito nisso, a Bíblia declara isso, e ele se revela de forma assim, muito tranquila e natural. Né? Hoje os irmãos vindo de viagem aí, eu também ando junto, estava olhando o verde, olhando as montanhas, olhando os riachos. Então é Deus se revelando. É como se fosse, olha aí o que eu fiz para vocês, e eu fiz para que
que você cuidasse e dirigisse isso aí. O danado depois, o pecado te atrapalhou, mas você não está esquecido. Então, Deus é revelado, aí a gente vê em Salmo 19, né? Que os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento, anuncia as obras da sua mão. A gente vê também Deus no Salmo 139, sabendo a teologia, quer dizer, os atributos dele, a gente tem um senso de presença, né? Desde o vento, também o banho. E se eu quero fugir do Senhor, se eu for lá no fundão, ali o Senhor está, se eu for lá para o mais alto, o Senhor ali está. Quer dizer, Ele está presente com a gente, Ele conhece todas as coisas, né? Antes que eu vá falar alguma coisa do Senhor, o Senhor já sabe o que eu vou falar. Então, teologia para mim é isso, outra coisa é espírito, né? O próprio Jesus e João, Deus é espírito, e importa que nós o adoremos em espírito e verdade. Jesus falando lá naquela evento com a mulher samaritana, né? Então, algumas outras coisas que eu podia lembrar aqui também é que ele não se revela só naturalmente, porque naturalmente ele se revela através da história, através da criação. Ele se revela moralmente, de forma comunicável com a gente. É como se ele se esvaziasse também, como Jesus se esvaziou e falou assim: eu vou ser didático, vou contar uma historinha para eles entenderem. Então, ele tem esse atributo, que é o atributo moral, que é comunicável, e a gente tem Salmo 119, quantas coisas ali no Salmo 119, né? Sobre a palavra de Deus, a lâmpada dos meus pés, Deus se comunicando, e no fundo sempre pela sua palavra. Mas a comunicação maior de Jesus, a revelação maior de Deus para nós foi o Jesus Cristo. Ele já em teologia, fala sobre Jesus, sobre o irmão. Conhece. Jesus é um ser em essência junto com o Pai. Jesus é o meu Salvador, é o meu Senhor, é o Salvador do Senhor e da Senhora. Jesus Cristo é Deus, mas no plano de salvação ele se esvaziou e se fez homem como nós, mas não perdendo em nada a sua natureza divina. Ele é plenamente Deus, ele é plenamente homem. Tá? E não tem hora que ele é mais ou menos, ele é plenamente em todos os momentos. E outra coisa, Jesus Cristo, nada do que foi feito se fez sem a presença do nosso Jesus Cristo. Então, se a gente for João capítulo 1, versículo 1, o princípio era o verbo estava com Deus e era Deus. Então, ele sempre junto. E é em relação do nosso Deus, e através dele, pelo sacrifício dele, até a representação dele do Pai. Deus Pai, ele nos elegeu, né? Desde a fundação dos séculos, mas ele nos deu a capacidade do livre-arbítrio para que a gente reconhecesse o sacrifício de Jesus Cristo e aceitasse como Salvador. Então, é a figura de Salvador. Qual é a missão de Jesus? A missão de Jesus é redimir o homem que foi afastado de Deus pelo pecado. Como está lá em Isaías, né? Por causa dos pecados e iniquidades, foi criado um muro que fez a separação entre você e eu. O profeta está falando, não de Deus, mas Jesus, ele quebra esse muro. Já falamos de Bíblia, já falamos de Deus, já falamos de Jesus, olha o Espírito Santo. Espírito Santo também é um ser, em essência, junto com Deus Pai, junto com Deus Filho. E o Espírito Santo, ele, ai de nós se não fosse o Espírito Santo, né? Jesus Cristo, quando ascendeu aos céus, os discípulos
Porque Jesus, antes de ascender, disse: ó, vocês não se preocupem, eu estou indo, mas eu deixo com vocês o Espírito Santo. E ele é o Consolador. Então, para nós que somos crentes, já somos salvos, ele é o nosso Consolador, porque ele foi o selo. Porque no momento que nós nos convertemos, naquele momento ele selou-nos como filhos, agora passando a ser o quê? Co-herdeiros de Jesus. E quem toma conta da gente é o Espírito Santo, quem nos adverte, nos salva. Inclusive, o Espírito Santo tem uma função que revela o amor de Deus, não deixa o ímpio sossegado. Ele constrange o ímpio do pecado e ele chama a atenção do ímpio do pecado, para que esse ímpio não se perca. Então, o Espírito Santo está falando sempre. Quando é que ocorre o batismo no Espírito Santo? O batismo no Espírito Santo ocorre exatamente, simultaneamente, no momento que nós reconhecemos Jesus Cristo como Salvador e o aceitamos como Salvador e Senhor. É no momento da conversão. O que seria esse batismo? Esse batismo é o preenchimento do Espírito Santo no nosso ser. Ele passa a habitar o nosso ser, inclusive porque o nosso corpo passa a ser o templo do Espírito Santo. Os dons. Eles são dons e dom. Qual a diferença? No Romanos capítulo 12, a gente tem a descrição dos dons. Paulo escrevendo falando que 12, 3 em diante, ele fala sobre os dons espirituais, e ele diz assim: porque assim como no nosso corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquem-nos ao ministério, ou que ensina, dediquemos-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazer, ou que exorta, faça com dedicação, que contribui com generalidade, com presídio, com diligência, quem exerce misericórdia para a igreja. Então, o professor me pergunta sobre os dons, eu entendo que esses são os dons, as capacitações e habilidades que nos dá, e o desafio é quem os recebe tem a obrigação de fazer com isso. E o Leão comanda os todos. Tem outros testemunhos que falam sobre dons? De Não dons. cita, não precisa ver. 1 Coríntios 12. E 1 Coríntios 12. o que mais? Efésios 4. Ok. Tem outros também, né? Você faz divisão no Wilson entre dons? Posso chamar de você? Tem problema? Sou mais velho que eu. Não vai. Mas o irmão faz divisão entre dons temporais e dons eternos. O irmão faz essa divisão? Aí o senhor está sobre sensacionista ou não? Sim, é isso. Continuista e sensacionista. Dons que já se sabe. Eu entendo, pastor, que na intensidade que os dons ocorriam na época do Antigo Testamento e até do Novo Testamento, eu entendo isso porque quando eu entro em Atos dos Apóstolos, aí eu conheço isso. Eu até acho difícil dizer se eu sou sensacionalista ou continuista. Por quê? Eu me apoio na graça de Deus, na vontade dele e no propósito que ele tem. Por exemplo, vou pegar um dom que era muito usado para a profecia. Né? Se a gente vai em Deus capítulo 1, versículo 1, a gente vê que no passado, né? Aí isso é Paulo falando, você é outro escritor, eu trouxe que seja Paulo, que tem muitas características da minha. Então, Hebreus capítulo 1, versículo 1. Porque no passado
Deus se apresentava aos homens através de profetas, mas agora nos filhos. Então, o que eu entendo é o seguinte: com Atos, no livro de Atos, eu entendo uma coisa assim: a profecia vai diminuindo e a figura de Jesus Cristo vai crescendo como o nosso profeta verdadeiro. Tanto é que Paulo, quando ele cita sobre os nomes, ele fala assim: os bons cessarão. E ele fazia isso em relação ao amor. Tudo vai cessar, mas o amor não. E o amor é Deus, o amor é Jesus Cristo. Agora, eu não sou também radical no sentido de dizer assim: se alguém fala assim, Deus me comunicou isso. Por exemplo, o pastor Tércio, desculpa o que eu estou dizendo, o dia que ele me abordou, ele falou: preciso, eu não posso passar a falar para vocês sobre uma coisa, porque Deus me passou essa influência, então muito claro. Se eu fosse muito legalista, e se eu achasse que o dono não existisse mais, eu não ia entender que isso fosse uma profecia de Deus através do pastor Tércio. Assim eu entendo. Igual língua. Língua, eu acho, continua ocorrendo, mas um nome se faz inteligível e que a pessoa pode dizer assim seja. Eu sei que alguns exemplos lá no exterior e contatos que eu tenho, já vi que ouviram a mensagem em outra língua, mas entenderam. Se foi tradução humana, correta, eu sei, mas foi tradução humana, eu entendo. Uma necessidade. Língua de idioma conhecido, não linguístico nosso. Não linguístico. A língua estranha, a língua dos anjos, eu vou ser sincero, até hoje não entendo muito bem como Paulo se recorda aquilo. Eu acho que de repente a gente deve ser botando até a própria fala do nosso Deus. Eu não assim, aceito biblicamente falar em línguas, inclusive que as línguas que eu hoje elas são repetidas e falam coisas diferentes. Eu não falo dos dons, Romanos 12, o irmão leu, e o irmão não falou o que é a diferença entre dons e dom. O que é dom? O dom de Deus, vamos pegar ela. Pelo Espírito Santo, a gente preenche com esse fruto, mesmo com as nossas falhas, pastor, mas a gente vai obedecendo pela graça de Deus. Ser cheio do Espírito significa o quê? Ser cheio do Espírito é a característica que mais seja do Espírito. Ser cheio do Espírito é nunca achar que está cheio, é sempre estar buscando sentir mais, porque a hora que a gente está cheio, a gente vai se esvaziar. Então, o que está cheio de instruções é fazer e buscar fazer a vontade de Deus e viver dentro do propósito que Ele colocou na nossa vida. Isso que eu entendo. Então, eu entendo sobre Trindade. Trindade. A Trindade é a gente vê a existência do nosso Deus, é um Deus que é único, tá? Mas Ele, Deus é Espírito, pessoal,
Jesus, Espírito pessoal, o Espírito Santo também. E nós temos aí, na verdade, o entendimento de unicidade. Ele é único, mas ao mesmo tempo triuno. Existe uma teoria que é o unicismo, que aí é contra a teoria bíblica, que fala que Deus ou ele é único, ou então são três deuses, três. Então, eu acredito biblicamente que a Trindade é a presença de Deus manifesta aos homens com a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por exemplo, em Gênesis, a gente vê ali na própria criação do homem, Gênesis 6, Gênesis 3, capítulo 8. Não tem essa não. Gênesis capítulo 26, a gente vai olhar de novo. Também disse Deus, façamos o homem a nossa semelhança, e aí ele continua dizendo, aí está no plural, façamos a presença do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Quando a gente vai em Gênesis 3, versículo 22, e a gente vê no versículo 22 o seguinte: então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Então, ela conhece a cuidar de Deus Pai e do Espírito Santo. E em Gênesis 11, eu acho que é na Torre de Babel, a gente vê vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. O irmão entende como Pai, Filho e Espírito Santo. São três pessoas, irmão? São três pessoas distintas. Três pessoas distintas. E um só Deus. E um só Deus. Está explicado. Antropologia, doutrina do homem, e que não tem a dizer sobre isso. O homem, ele é criatura de Deus. Ele não é resultado da evolução, ele não é resultado de nada. Ele é literalmente criatura de Deus. Foi criado de pó. E recebeu de Deus o sopro da vida. O Espírito foi soprado. Eu lembro de algum texto que fala sobre isso. Pega Gênesis. E o interessante é o seguinte: que o homem veio do pó, e do pó ele foi voltar. E recebeu de
Salmo 8. Salmo 8. O tema desse salmo é a glória divina e a dignidade do Filho do Homem. Deus Pai e Deus Filho, tá? E ali no versículo 4 aparece o salmista dizendo: que é o homem que te lembre deles, e o Filho do Homem que visite. Fizeste-o, no entanto, um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra coroaste. Deste domínio sobre as obras da tua mão, sobre os seus pés, tu lhe puseste ovelhas, bois, todos, e também os animais que não apesar do céu. Aqui a gente vê que foi criado para honra e glória do Criador, do nosso Deus. Tanto é que a gente foi em Coríntios, capítulo 1 Coríntios, capítulo 10, temos aqui. No versículo 26 e depois o 31. No 26 diz assim: porque do Senhor é a terra e a sua plenitude, tudo, o homem também. E aí no 31, portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazer tudo para a glória de Deus. Então, nós somos criados para esse propósito. Glória ao Senhor. Amém. Salvação. Olhe sobre a salvação. Quando se dá a salvação? A salvação, ela se dá instantaneamente quando a aceitação do sacrifício de Jesus sendo o Salvador. Nesse mesmo momento a gente vê que acontece a regeneração, acontece a justificação através do Senhor Jesus. Então, o processo da conversão é esse. E a salvação ela tem um processo para nos levar da glorificação que passa pela santificação. Como eu vou definir conversão? O que é conversão? Conversão é mudar de endereço, mudar de rumo, é largar o pecado, entender que o pecado é abominável e que só Jesus Cristo é capaz de redimir a nossa alma. O homem é pecador. Nasceu em pecado, mas pela graça de Deus, como por um homem o pecado entrou, por outro homem o pecado, a redenção, a graça entrou. Então o homem já nasce em pecado, pecado adâmico. E vou emendar aqui os dois. A soteriologia é uma teologia. Nós vamos fazer um pouquinho com ele. Nós vamos rapidinho. Vamos ficar com o pecado. O que é pecado? Pecado é algo no original, é sair de dentro do propósito de Deus. Deus tem um propósito para a gente, está ali certinho, eu saí desse propósito, eu estou pecado. Como nós somos e de que somos salvos? Como nós somos e de que somos salvos? Nós somos pecadores, todos pecados, pecadores. Como somos e de que somos salvos? Você disse que Jesus Cristo nos salvou. Ok. Ele nos salvou de quê? Dos nossos pecados, obrigados, tá? E como que ele fez isso para nos salvar? Ele se passou de sua divindade, né? E é a famosa kenosis, esvaziamento, né? E foi até a estado de humilhação.
tem de encontro, a partir do seu tempo, o mesmo sentimento, ou também de Jesus, pois ele substituiu em forma de um, não julgou com situação sexual a Deus, antes assim mesmo esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, reconhecido de figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz, pelo que também Deus diz aos olhos em a glorificação. É sobremaneira que deu o nome que está acima de todo nome, porque é o nome de Jesus Cristo, todo poder usando na terra, que ele confessa que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Então, ainda sobre salvação, e a gente vê os evangelhos lá também, né? Jesus Cristo, a crucificação dele, o período que ele passa, a pré-crucificação, a traição, aquele momento do Getsemane, então, ali já foi crucificado espiritualmente, ele é sua, outra de sangue, depois ele vai precisamente ao Calvário e ressuscitou e está lá no Pai, nós somos muito Qual é o papel do homem em relação à salvação? O que o homem precisa fazer? o homem é uma coisa toda pequenininha, ele tem que se arrepender e ter fé. O crente perde a salvação? A gente não perde a salvação. E a gente vê que Jesus Cristo ele diz que vai aqueles que fazem eu, eles estão de maneira alguma hoje nossa missão. Então, pela graça de Deus, salvo para sempre. O que é o pecado original? O pecado original é a herança adâmica que nós temos. O pecado entrou no homem. E através desse homem, nós já somos concebidos em pecado. O próprio salmista, ele fala isso. E a gente vê isso tanto no Salmo 139, no Salmo 151. A gente vê que nós somos concebidos em pecado. Ele através da desobediência. Quais os resultados do pecado? O resultado do pecado ele desfigura a imagem e semelhança de Deus. Pela graça de nosso Deus, ele não nos anula dessa imagem, mas ele desfigura, mancha totalmente. Ele tem uma separação da graça de Deus da Deus de Deus totalmente. E o salário do pecado é a morte. Glória a Deus, o salário do pecado é a morte. E a morte física, a gente vê aí, quando o homem se entrega ao pecado, nas mães, de variadas formas, ele morre fisicamente também. Mas antes disso é morte eterna, morte espiritual. Porque se ele não se encontra com Jesus Cristo, ele está perdido. Há algum pecado imperdoável? Existe a blasfêmia contra o Espírito Santo. O que seria isso? Se a gente atribuir a Satanás aos demônios feitos do nosso Senhor, feitos do Senhor Jesus, feitos de Deus, a gente vê quando muitos evangelhos, agora, mas Jesus expulsando o demônio, ele expulsa os demônios, aí os judeus, os fariseus, naquela época, aí eles começaram a ao invés de glorificar o nome de Deus, porque inclusive o próprio demônio reconheceu que era Deus que estava tirando ele do corpo. Ele falou assim: já veio o Filho de Deus aqui no pessoal para ver o demônio, mas aqueles homens viraram e duvidaram. E politicamente começaram a dizer: ó, ele faz isso, mas ele faz em nome de Deus, ele faz em nome dos demônios. Isso é blasfemar contra o Espírito Santo, isso não tem perdão. E aliado a isso é a procrastinação, que também é aquele endurecimento, como aconteceu com o Faraó. Ele vai recebendo a palavra, e por não aceitar, vai endurecendo automaticamente o coração, e aí ele vai chegar perante o
Jesus, e aí? Dá uma dica. Ele falou: eu também não sei, somente no Pai que está no céu sabe. Então, se a pessoa da Trindade não sabe, não Deus. O irmão não sabe. Não, não sei. Por esse motivo, talvez apesar da responsabilidade final. Quais sinais? Eu tenho sinais aí, tá pensando, né? Sinais que indicam a volta de Cristo. Sabia falar algo sobre isso? Pedro do amor, o amor vai se esfriar. Qual o texto que eu usaria para falar os sinais? Posso pegar Mateus 25, Mateus 25, posso acontecer. Bom, para a gente ajeitar, esse texto fala também dos sinais. O que foi o entendimento sobre grande tribulação? Existem algumas teorias com relação a algumas coisas, tanto com relação à tribulação, até com relação à tribulação de mulheres. Então, os pré-tribulações são as mulheres, tem os pós-tribulacionistas, tem os pré-tribulacionistas, não há ministro, pós-ministro. Tudo isso, todo esse posicionamento, ele está relacionado com a vida de Jesus. Tá? Então, a tribulação vai ser um período em que a igreja ela vai sofrer muita perseguição e tão dura que o texto diz que, se possível fosse, até muitos salvos se perderiam, se possível, mas não pode. A sua resposta eu já entendo que o irmão não é pré-crente, né? Não. O irmão não é pré. Eu sou pós-tribulacionista. Eu entendo que a igreja passa. Passa. E tanto é que Jesus diz assim: por graça ele vai abreviar os dias. Então ele vai passar. E sou pré-milenista, eu sou literal eu tenho literalidade no pré-milenista. O que é o milênio? Milênio 1000 anos em que Satanás vai estar preso e Jesus estará com a igreja reinando nesse mundo. Depois da tribulação, a igreja volta a reinar. Depois do A igreja passa pela tribulação, aí também Jesus ele desce, a gente tem
em cada época do mundo, pensa assim. Hoje, por exemplo, eu tenho uma certa tendência a pensar que o islamismo é alguma coisa que representa, poderá representar, pode ser pessoas do mundo, pessoas do mundo. E a besta, eu acho que ela está sempre muito limitada a figuras de dirigentes da educação. Eu não acredito literalmente no inferno, literalmente. Tem um texto de nós e tem uma coisa, o inferno, muita gente pensa que o diabo é o chefe do inferno, foi criado por ele, em Mateus capítulo 25, falando do nosso arrependimento, pastor, aí, no versículo 41, não retirar nem os que estiverem à sua esquerda, apartar de mim o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, também é literal, existe essa literalidade que o fogo é o fogo material, vai ser um grande sofrimento, suprir isso eterno. Mas existe. O céu é um estado, um lugar maravilhoso, cheio de glorioso. Irmão, afirma isso com base em Cristo. Fala sobre o novo céu e a nova terra. É longo aqui, mas eu vou pegar só um pedacinho, por exemplo, eu senti o gosto do céu. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu é a primeira terra passada, o mar já não existe. E também a cidade santa, Nova Jerusalém, e aí vem escrevendo as delícias da mansão celestial, é o céu, e aqui nesse mesmo texto, e aqui o céu é a finalização do Terestai. Tudo está consumado. Tudo está consumado. Tanto é que no versículo 6 diz assim: disse-me ainda, a revelação que João teve, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio, o fim, eu, a quem tem sede darei graça da fonte da água da vida. Esse é o céu. Tá? E quem vai para lá? São os salvos, os redimidos, para o corpo de Cristo, a igreja de Cristo. O céu tem anjo? O céu tem Quem são os anjos? Tá? São os seres criados por Deus, assexuais, que vivem para servir ao Senhor, são mensageiros também do Senhor, se distribuem em algumas classes, como os arcanjos, os querubins, serafins e anjos, né? E a gente vê algumas citações, por exemplo, que a gente encontra falando sobre Miguel, tá? O arcanjo Miguel. A gente sabe que Satanás era lindo também, a gente vê lá na igreja de Miguel. Satanás era bonito, era cheio de glória, e ele era um arcanjo, né? Ele foi criado por Deus também. Deus revelou. A gente vê também quando o homem pecou lá em Gênesis. Depois que o pecou, Deus expulsou o homem do jardim. O que ele fez, ele colocou um anjo pela porta para tomar conta. Querubins são normalmente os guardadores, serafim normalmente os incenseiros, a gente vê lá em Isaías também. Os anjos caídos, eles são Os anjos caídos foi a turma de anjos que seguiu o conselho de Satanás. Um terço de toda a miríade de inimigos aderiu a Satanás. Isso é bom. O que eles fazem hoje? Hoje eles ficam a serviço de Satanás, tentando desacreditar o homem da salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. São os demônios? São os demônios, os anjos maus. E Satanás, quem é? Satanás, ele era a estrela d'alva, um anjo criado por um grande poder espanhol, e se rebelou contra Deus por causa
deste concílio, todos os homens de Deus, a palavra está com os amados para fazerem suas perguntas ao candidato, caso os amados as tenham. Até como é uma vista. Todos satisfeitos? Louvado seja Deus. Eu conto com a vontade de todos, nós vamos ficar de pé. O candidato pode se assentar sem desejar. Nós vamos então dar uma pausa de 5 minutos para aguardar e desaguardar. Vai ter uma fila. O candidato fica à vontade para sair de Deus. Fique à vontade. Tem um café ali. 5 minutos voltamos. Minutos de relógio pequeno, né? Fica